Ô pessoal, tudo bom? Essa aula tá difícil de fazer, essas últimas aulas. Não porque eu não estou fazendo, é porque tá difícil mesmo. Eu já estou fazendo essa aula pela quinta vez para tentar arrumar uma explicação bacana. Enfim, galera, isso aqui foi um modelo feito no Blender, foi exportado com sucesso. Finalmente encontrei um ponto fácil de fazer isso para qualquer tipo de modelo, com ou sem esqueleto. Na verdade, o grande problema, de novo, não foi o Blender. Olha só, eu me surpreendi. Foi a UDK mesmo. E não problema, é configuração. É você saber falar para ela exatamente o que ela tem que fazer com o modelo. Olha, respeite o meu ponto, meus eixos, cara, e execute do jeito que for que tiver. E ela vai fazer isso. Então, isso vai ser ensinado nas aulas de Blender. Eu vou fazer um personagem com ossos, tudinho, animação, que vai vir para cá bonitinho, igual veio aqui. Deixa eu mostrar, olha só, veio com os materiais. Na verdade, tem uma forma melhor de fazer isso aqui, ok? Na questão, é porque ele criou, eu mandei ele respeitar, então ele criou um material, como era só uma textura, né? Que eu fiz no caso um wrap, ele criou uma para cada parte, assim, tipo. Mas isso é o de menos, na verdade. Quando eu fizer lá, eu vou ensinar uma maneira melhor. Mas enfim, bom, vocês já perceberam, isso não foi feito automático, eu fiz manualmente. Você se recorda da aula passada, eu vou deletar um osso aqui particular, que inclusive eu quero dar uma pré-explicação sobre ele. Provavelmente vocês vão ter ele, que é o Armature Bone, que é criado como herança lá do Blender, né? Então, apesar da gente ter todo o conjunto de ossos, né, eles são filhos de um osso pai chamado Armature. Isso é uma particularidade do Blender, mas que não afeta quase em nada. Então, para criar um bone como esse ou aquele, né, que eu configurei bonitinho, né, fui escalonando e tal, vou explicar a vocês outras configurações. Eu simplesmente clico aqui em Add New Body, vou adicionar um novo bone, escolho qual que eu quero, que vai estar em negrito, aqueles que ainda não existem. No caso, eu não fiz para cada dedo, por isso que tem bastante aqui. Mas eu vou fazer para o Armature, que é esse osso aqui, olha. Né? Eu vou colocar esférico, vou dar um OK. Vou escaloná-lo e vou dar uma breve explicação. Esse osso, particularmente, não me afeta em nada. Ele me afeta apenas em uma coisa, ele é um osso essencial para fazer uma conexão entre as duas pernas. Né? No tipo, claro, de o personagem em 100, eu vou explicar alguns movimentos que eu vou fazer aqui. Olha o que vai acontecer. Elas se separam. Primeiramente, para que serve esse tal de Physics Assets afinal, Fernando? Eu estou vendo que a sua malha, apesar de meio torcida, ela se comporta já de uma maneira um pouco melhor do que a gente tem visto. Galera, o objetivo aqui é essas bolinhas não entrarem uma dentro das outras e não se desconectarem. É criar uma massa para o nosso modelo. Esse é o objetivo. Ok? Então, se você for ver que é isso, você vê que está funcionando perfeitamente. O único problema é que as nossas constraints não estão configuradas, que é o que a gente vai aprender na próxima aula, ok? Como assim não estão configuradas? Na verdade, elas rotacionam para tudo quanto é lado. Isso tudo a gente tem que configurar. Por exemplo, ó, minha cabeça só pode girar 180 graus, cara. Ele vai respeitar isso. E a gente tem que configurar isso. Ó, o meu braço não pode ir lá nas costas. Tudo isso você faz, aí você vai perceber a movimentação cada vez mais perfeita. É trabalhoso, eu sei. Mas enfim. Vamos lá. Uma vez com nossos constrói as nossas massas, né, vamos falar assim aqui, no caso nosso rigid body, né, que é o que a gente fez aqui, com várias partes e tudo mais, você percebeu que as nossas pernas se separou. Bom, isso porque o Armature é particular no Blender, mas de fato não é por causa disso, é porque de fato ele não está existindo aqui, porque ele só existe quando você cria uma colisão para ele. Eu quero que ele esteja aqui e eu vou explicar algumas configurações, porque mesmo eu fazendo ele aqui, ele vai dar uns erros, que é esse aqui, ó. Ele está competindo, ele está colidindo com as pernas e tudo mais. Mas vamos lá. Depois que você fez isso aqui tudo,
Você deve estar se perguntando, e agora? Como é que eu faço as colisões? De fato, porque eu fiz o rigid body. Agora eu quero fazer as colisões. Bom, eu vou colocar aqui o nosso Cycle Collision Render Mode para mostrar a massa do nosso corpo. E ao selecionar alguns ossos, você percebe que certas partes ficam meio amarelo claro e outras ficam roxas. Vamos explicar esse tipo de estrutura. Bom, quando eu selecionei ali o nosso Bone 05, no caso, é esse aqui, está selecionado, ok? É esse aqui, está amarelo, bem forte. Ele ficou com os bones do lado mais fracos e com o resto roxo. Isso indica o quê? Onde está roxo, significa que esse bone sofre colisão. Significa que se essa partezinha bater aqui na barriga, ela vai voltar, que é o que acontece quando a gente dá play. Por isso que fica se debatendo. Porque quando encosta ali, olha só, ele repudia ele para fora. Não sai daqui, senão você colide comigo. E aqui, não. Então, se você reparar, você vê que... Deixa eu diminuir aqui, depois a gente vai usar isso aqui. Você vê que, olha só, ele respeita a movimentação que a gente criou no Blender, ou seja, esse osso controla esse, que controla aquele, o pai, filho e tudo mais. Você vê a mão mexendo e você vê o seguinte, eles não se repudiam, ou seja, eles não jogam para fora o outro osso, ok? Então, assim você vai montando essa estrutura, ou seja, por exemplo, esse cara aqui, para o braço não sair para fora, ele não colide com a barriga. Então, deixa eu mandar ele colidir. E como que a gente faz esse tipo de coisa? Bom, para você tirar colisão, dizer assim, não colida, né? Você usa essa opção. Disable Collision with. Então, se eu falar, olha, você não tem colisão com a barriga, você seleciona aqui, seleciona a barriga e vai ficar amarelinho claro. Na verdade, a gente quer esse cara fazendo isso, né? Só que eu vou fazer o contrário, eu vou habilitar a colisão. Olhem o que vai acontecer. O meu braço ele está sendo jogado para fora. Ele está sendo expelido a toda força para fora. Então, ele está super ereto, assim, tipo, sai daqui. Esse corpo está expulsando ele. Agora, se eu digo para ele, olha, você não tem colisão comigo, o que vai acontecer? O comportamento do meu braço, agora, olha, ele não sofre uma colisão, ele pode dobrar tranquilamente ali para dentro. É claro que isso aqui você tem que testar para caramba para entender o que eu estou falando. Às vezes não está muito ameno assim, isso acontecendo de fato. A cabeça, por exemplo, o pescoço, né? E tudo mais. As pernas, olha só. Eu não colido com essa parte. Essa parte aqui minha não colide, né, com essa parte nem com a barriga. Nem precisava, aliás. Você pode deixar para essa parte a parte da barriga Enable Collision. Ou seja, aquelas partes que são juntas, né, tem colisão, mas essas partes são juntas. É muito similar a quem já desenhou esqueleto para desenhar cartoon, né? É a mesma coisa, você seleciona aquelas partes que você quer colisão e as que você não quer, ok? As partes aqui na perna vai dar para você ver. Deixa eu remover, deixa eu habilitar a colisão com o pé e habilitar a colisão com essa parte aqui. Olha o que vai acontecer. Deixa eu aumentar também o... Olha a diferença entre as pernas. Tem uma que está aqui tranquilo com os ossos, mas quando ela bate, ela né, fica toda louca. Agora deixa eu ir baixando devagar e você vê uma diferença. Olha só, aqui dá para ver. Deixa eu só botar esse cara de um jeito que eu possa ver e demonstrar para vocês. Ó, essa perna onde a gente não colocou a colisão, os ossos
estão tranquilamente colocados exatamente no local que a gente botou e tudo. Agora aqui, você repara que um rigid body está jogando o outro, está tentando jogar o outro para fora, né? Olha aqui, parou numa posição ótima, olha isso. Olha aqui. Agora olha a outra perna está um dedo do outro direitinho. Aqui não, aqui você vê ó, que ele está jogando para fora da malha e ele está puxando a malha, olha só. Eu sei que é difícil, enjoado isso aqui, mas é o que está acontecendo. E a ideia é essa. A ideia é você selecionar. Não, poxa, o pé faz parte dessa colisão, essa parte aqui também, então não quero. Essa parte aqui, então você tem que trabalhar as partes particulares. Você não quer também desabilitar toda a colisão. Que é o que a gente vai fazer com esse osso aqui, ó, né? Com o osso da armatura. E ele não tem influência alguma sobre colisão. Então eu não quero colisão com ninguém. Olha o que vai acontecer. E eu não quero que ele faça parte do tamanho do bone também não. Eu não quero que ele tenha influência alguma. Olha só, eu quero que ele exista, mas eu quero que ele não seja uma colisão. Tanto que eles passam por dentro dele, tranquilo. Então, deixa eu colocar voltar. Reparem que apesar dessa distorção enorme, o que acontece de fato é que nenhuma bolinha entra dentro da outra. Ou seja, pelo menos assim, onde a gente não quer que entre, obviamente. Mas por que fica tão distorcido, Fernando? É porque é o seguinte. As constraints, que são essa parte rosa, elas delimitam a rotação, a, elas delimitam a rotação, delimitam com o quanto que isso roda, por exemplo, o pescoço só tantos graus, e é isso que você não fez. E é roda o pescoço 300 vezes em volta do eixo, então você vai ter que configurar as constraints. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai estar trabalhando primeiro lembrando a ideia de Wegener. Bom, se vocês clicarem nesse olhinho, a influência de cada osso, né, que são esse traçado verde, sobre a malha. Então, olha só, a barriga controla grande parte da malha. Estão vendo? Por exemplo, se eu clicar na cabeça, olha só, ele fala a toda a parte que controla tudo. Ou seja, isso é feito lá no Blender e ele respeita aqui. Tanto no 3D Max também, que você faz esse tipo de coisa. E o legal é que ó, ele mostra que até os dedos aqui, que apesar de eu poder criar para cada um deles um rigid body, esse rigid body tem uma influência maior e tudo mais. E isso demonstra como que funciona a ideia do Physics Assets. Você está colocando a influência física de cada osso para criar um corpo rígido que de fato sustente o seu personagem. Esse personagem, apesar ele não tem constraint, mas ele está sustentado, entre aspas. Só que olha o que acontece, ele está rotacionando, está rotacionando, está rotacionando. Chega uma parte que ele distorce. Se você pegar aqui agora, que eu vou ensinar vocês, essas duas opções quando você dá play, que é o Physics Blend, que é a transformação que a malha sofre, então você pode ver em câmera lenta, você vê que, ó, antes dele cair e começar a se virar, o corpo rígido se comporta até bem inicialmente, né? Ele faz isso por quê? Porque ele não tem um anime set. Então, no anime set, que é a movimentação real que você vai trazer, ele vai acabar... Na verdade, ele sempre traz um anime set do body, ok? Eu posso até tentar colocá-lo. Vamos ver. Ó, o anime set é ele parado. Então, tipo assim, a animação é ele parado. Então, você vê aí. Ó, ele está caindo baseado no anime set. Isso é bom. E ele cai com perfeição. Que é aquela caída tipo do robozinho que a gente viu. Então, os constraints aqui, você configura, por exemplo, para ele não cair para trás, mas cair para frente, por exemplo, e as pernas, e enfim, você vai configurar a rotação de cada parte dessa. E o Slim Speed é o seguinte, é a velocidade em que a minha animação ocorre, ok? Então, ó, vou
coloquei o blend, né, a transformação para 1 e a velocidade, ó. Então, ó, os ossos não se desgrudam. Olha, eles tentam se ajustar, inclusive perante, né? Deixa eu voltar para 1. Olha aí. Então, ó, tá vendo? Não tem como. Se você não tiver uma limitação, algum controle, ele vai rodar ali eternamente, o pescoço e tudo mais. Ele não é ela. Então, galera, essa aula foi uma aula super, hiper chata, mas que precisava de toda essa explicação. E essa aula foi dividida em duas, cara. Vocês aprenderam a colocar e tirar colisões. Vocês vão ter que fazer manualmente, né? Essa é a ideia. E na próxima aula a gente vai fazer as constraints propriamente ditas. Mas eu precisava dessa explicação horrível. E não tem jeito, vocês vão ter que pegar um personagem do próprio DK mesmo, pode ser qualquer um, e ir fazendo, colocando esses bones, ok? E ir colocando, tem colisão aqui, tem colisão ali, entender a ideia de bone pie, e aguardem as aulas de Blender para mim fazer o personagem com vocês, configuradinho, trazer para cá. E na próxima aula, constraints, vocês vão ter ideia de rotação e tudo mais. Que aula esgotante, né? Foi mal, gente, mas é um mal necessário, né? Qualquer coisa eu refaço essa aula, mas não tem jeito. Quer dizer, é isso aí mesmo. Na próxima aula eu vou fazer só constraints, baseando-se no conceito que vocês entenderam, a ideia do Eigraph, a ideia do rigid body em cima de um esqueleto, de uma armadura, e assim vai. Então valeu, tchau, tchau.